Colossenses capítulo 3, verso 16, está escrito assim. Eu vou ler só uma parte dele, porque eu vou trabalhar o capítulo 3 quase todo nessa ministração. Então você fica com ele aberto o tempo todo. Colossenses capítulo 3, verso 16, está escrito assim. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Para aí. O evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Cristo, ela veio para nós como algo poderoso para nos mostrar a vontade dele. Só que em muitos momentos, só a palavra escrita, ela não é suficiente. Ela precisa habitar dentro de você. E a palavra habitar é ter um morador dentro. Ou seja, a palavra tem que ser o Senhor da sua vida. A palavra tem que ser o Senhor da sua casa, o dono de uma casa. Então aqui, Paulo está exortando os irmãos de Colosso a buscarem da palavra, para que a palavra habite dentro deles. Recentemente teve uma pesquisa, eu até anotei ela, eu vi ela em um estudo que eu estava fazendo sobre igrejas e a relevância da igreja, a importância da igreja para a sociedade. Era um estudo bem profundo sobre crescimento de igreja. E essa pesquisa me chamou a atenção hoje. Naquele dia eu estava só estudando, então ela não me fez produzir nada, era só um estudo, que eu precisava dela. No entanto, que eu deixei ela de lado e nem me atentei, mas hoje o Senhor me fez lembrar desse estudo que foi feito no instituto que chama Centro de Engajamento Bíblico, que está nos Estados Unidos. Lá, os estudantes, eles pesquisaram 40 mil pessoas. E essas 40 mil pessoas, eles queriam uma idade entre 8 e 80. E eles pegaram esse número de pessoas. Foi uma pesquisa bem longa, com um grande número de estudantes e pesquisadores aprofundando sobre um assunto bem interessante para a igreja. Eles queriam uma resposta para saber sobre a interação do povo com as Escrituras. E eles começaram a pesquisa. E eles descobriram uma coisa muito importante. E eu fiquei assim, nossa, é verdade. Aí eu comecei a analisar. Nossa, faz sentido agora na minha mente. Eles descobriram uma descoberta muito interessante. Quando as pessoas liam a Bíblia, uma vez por semana, não acontecia nada. A vida delas não mudava em nada. Por exemplo, o pastor, ele leu aqui um texto bíblico. Eu vou ler vários textos bíblicos. Mas você ler aqui todos os domingos comigo não vai mudar nada na sua vida. Não tem nenhuma mudança de vida. E eles pesquisaram também que 2 vezes na semana o efeito era quase insignificante. O efeito da leitura bíblica era quase insignificante lendo 2 vezes por semana. Lendo 3 vezes por semana, começou a haver uma pequena mudança no mapa. Sabe quando você faz um eletrocardiograma? Ou quando aqueles que trabalham na área da saúde estão ligando seus equipamentos e começa o batimento cardíaco? Ele é uma linha reta primeiro. Quando você alcança o batimento cardíaco, ele começa a movimentar ondas. É desse jeito. Lendo a Bíblia 3 vezes na semana, começou alguns movimentos pequenos no mapa. Lendo a Bíblia 4 vezes por semana, o efeito sobre as vidas foi incrível. Então nós precisamos ler a Bíblia mais de 4 vezes por semana. Na verdade, deveria ser algo diário. E nessa pesquisa, eles aprofundam as descobertas. E eles queriam pesquisar só isso. O que muda na vida da pessoa, o que não muda. Só que aí eles
perguntavam e as pessoas falavam as áreas da vida delas que estavam melhorando tanto por cento ou não estavam melhorando nada. E essas pessoas que liam a Bíblia 4 vezes na semana, elas tinham melhora no sentimento de solidão muito grande. Caía em 30% o sentimento de solidão. Havia uma queda gigantesca naqueles que tinham sentimentos de solidão. Problemas com raiva, caiu 32% daquelas pessoas que liam a Bíblia mais de 4 vezes na semana. A amargura em relacionamentos, eles caíram em 40%. O alcoolismo caía 57% conforme as pessoas liam a Bíblia 4 vezes a mais por semana. O sentimento de estagnação espiritual caía 60%. Aí eu fiquei assim, na hora que o irmão falar para mim que está estagnado espiritualmente, eu sei a resposta. Eu já vou falar, irmão, você não está lendo a Bíblia, porque esse sentimento ele cai em 60% no meio desses que foram pesquisados. Era muita gente, 40 mil pessoas, gente. Eles conseguiram absorver tudo isso. E o compartilhamento da fé aumentou em 200%. Eles começaram a testemunhar daquilo que Deus estava fazendo com eles. Então, houve um crescimento na fé, na esperança de compartilhar aquilo que Deus estava dizendo. O discipulado aumentou em 230%. Isso significa que, quando eu me exponho a aprender as Sagradas Escrituras mais de 4 vezes na semana, eu me torno um discipulador de pessoas. Isso é maravilhoso. Eu fiquei impactada hoje à tarde pensando, nossa, como que eu deixei passar isso aquele dia que eu li? Hoje, para mim, ele fez total sentido. Quanto tempo você gasta com a palavra de Deus? Hoje eu quero falar sobre a palavra e a família. Sobre esse relacionamento com as Escrituras Sagradas, com Deus que dá importância naquilo que Ele escreveu. Com Deus que acha incrível se relacionar com você através das Escrituras Sagradas. Mantendo-se em Colossenses capítulo 3, o verso 1 está escrito assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Aqui o apóstolo Paulo, ele está iniciando este capítulo 3, falando, e exortando aos colossenses a firmarem os seus corações, a firmarem os corações deles nas coisas do céu e tirarem os corações deles das coisas terrenas. E aqui ele exorta-nos também hoje a que nós venhamos a olhar para as coisas que estão lá no céu e menos para as coisas que estão aqui na terra. A passarmos a olhar as coisas eternas e pararmos de olhar as coisas terrenas. Ele está nos ensinando o segredo de ter um bem-estar familiar. Ele está nos ensinando o segredo de não sermos frustrados na vida. Ele está nos ensinando que Deus tem um destino para mim e para você. Só que muitas das vezes nós não olhamos para as coisas que estão lá no céu. Se você puder, assiste o culto de quinta-feira. Eu falei do Espírito que está agindo neste tempo. Demônios que foram enviados por Satanás para nos deixar olhando para baixo e para trás. Isso é um espírito maligno, quando Jesus ele fala de um espírito de enfermidade que toma uma mulher. E eu quero que você assista, que foi um culto poderoso, ao qual Deus falou conosco de uma cura de mentalidade, de um modo de vida diferente de pensar. E a nossa família,
ela foi estabelecida por Deus com um único propósito: viver a vontade dele. E eu não quero que você durma nesse culto, tá? Não quero, nem que cochila. Eu preciso pregar, e eu estou pregando para você salvação, libertação e restauração. Então, que os teus olhos, eles permaneçam fixos, olhando para Jesus, olhando para que ele está, ouvindo também aquilo que ele está falando do altar, para que você possa sair daqui verdadeiramente livre daquilo que você está sendo opresso há anos, daquilo que talvez você não tenha compreendido há muito tempo. A nossa família, ela é estabelecida por Deus com o único propósito de fazer a vontade dele, de viver os planos dele, viver com Jesus no centro dos nossos relacionamentos. A intenção dele é se relacionar conosco, comigo, com você, uma família cheia do céu. É isso que o apóstolo Paulo está falando, que você seja cheio do céu, que a sua família seja cheia do céu. Então, olhe para as coisas que estão lá no céu. Nós precisamos andar mais por fé e menos por vista. Andar mais nas coisas celestiais e menos nas coisas terrenas. E temos, muitas das vezes, a falta de intenção de orar e de ler a Bíblia. E aqui o apóstolo Paulo vai nos ensinar que nós precisamos ler a Bíblia mais e nós precisamos orar mais. Ah, mas eu ouço só que no culto, e eu só entendo quando você me explica, ou quando outra pessoa prega e esmiuça as Escrituras Sagradas. Eu não tenho hábito de leitura, então comece a ter. Então comece a ter a partir de hoje. Conecte intencionalmente com as coisas do céu. E essa não é um conselho meu. Esse conselho é do apóstolo Paulo. E ele está dizendo aos colossenses: vocês precisam ser intencionais em conectar-se com o Espírito do Senhor que está lá no céu. O Espírito de Deus que habita dentro de corações. Porque a Bíblia chama Jesus de palavra. Eu vou falar isso daqui a pouco. Jesus de palavra. E ele está aí dentro de você, mas você não se conecta com as coisas celestiais, então você não absorve nada de Cristo que habita dentro de você. Porque você não é intencional em ler aquilo que ele deixou escrito. Porque você não é intencional em orar as Escrituras Sagradas. Vocês oram errado, por isso não recebem, justamente por isso, porque nós não oramos as Escrituras Sagradas. Nós não oramos aquilo que Jesus deixou escrito para nós. Eu quero que você declare assim comigo: a minha casa é lugar da presença do Senhor. Declare isso. A minha casa é lugar da presença do Senhor. O Espírito de Deus habita lá. Declare isso. O Espírito de Deus habita no meu lar. Aleluia. E como que eu faço, pastora? Eu gosto de fazer essas perguntas porque aí você raciocina comigo. Como que eu faço, pastora, para minha família priorizar Deus? Queridos, a primeira coisa que a gente tem que ensinar, seja para quem for da nossa casa, é sobre generosidade. Porque o nosso Deus, ele é generoso. Como assim generosidade? Aprender a ser generoso uns com os outros. Aprendermos a ser generosos com aquele que convive conosco todos os dias. Aprender a ser generoso, não porque alguém nos mandou fazer algo, mas porque eu quero fazer, porque eu preciso ser um doador, porque Cristo é doador. E aí, nesse momento de generosidade, você ensina sobre o Deus doador, que doou tudo o que Ele tinha, que esvaziou da sua glória, e fez-se como homem para morrer e ressuscitar e dar vida a todos nós. Quando você faz isso, expressa generosidade dentro da tua casa, você está ensinando sobre o Deus doador. Você reflete o Deus doador na sua vida. E aí você ensina. E você não precisa ter muitas palavras. Não precisa ficar brigando e forçando uma generosidade, porque você entendeu e você faz. Reconheça que em família, que a igreja ela precisa expandir.
A igreja, ela precisa expandir e ela tem vários desafios para expandir. Se você ensinar para os seus filhos que a igreja ela tem embates e desafios, eles já vão crescendo com essa ideia de que eles precisam estar unidos em um só corpo, porque é na unidade que as coisas acontecem. E quando nós fazemos isso, todas as coisas mudam. Outra coisa, entenda que os seus filhos, eles são flechas, tá? Assim como você também é uma flecha. E todos nós estamos na aljava de um Pai poderoso chamado Deus Pai, que nós seremos lançados. Toda criança que um dia foi consagrada ao Senhor, ela tem um extremo potencial. Então, não menospreze aqueles que o Senhor chamou de profetas. Não menospreze aqueles que o Senhor chamou de filhos, porque todas as vezes que você não ensina sobre eles serem flechas na mão do flecheiro, eles não vão ser aquilo que o Senhor planejou. Você não vai refletir que você foi uma flecha lançada pelo flecheiro. E aí viram crianças estagnadas, adultos paralisados, sem destino e sem propósito. Não sabem de onde vieram e não sabem para onde vão. Ficam presos a isso. Abre a sua Bíblia comigo no Salmos 128. Hoje nós vamos caminhar bastante. Quantos estão dispostos a priorizar Deus em suas casas? Levante sua mão. Quantos estão dispostos a priorizar Deus em seus lares? Amém. Então receba do que nós vamos ler aqui. Que você receba dessa profecia hoje na sua vida. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião. Tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Receba disso em nome de Jesus. Receba dessa promessa, receba dessa palavra dentro da tua casa, do teu lar. Receba disso. Se você quer ter um lar abençoado, você tem que priorizar Jesus Cristo na tua casa, lembre dessa profecia todos os dias. Todos os dias, tudo em vocês irá bem, porque vocês temem ao Senhor. Está entendendo, igreja? Nós vivemos segundo as Escrituras Sagradas. Nós vivemos segundo a que o Espírito de Deus fala conosco. No mundo espiritual, nossa casa vai brilhar. No mundo espiritual, a nossa casa vai ser o reflexo da glória do Pai na terra. Em nome de Jesus, vamos voltar lá em Colossenses para prosseguirmos. No verso 2 e 4 está escrito assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Ocupe-se com os bons pensamentos. Ocupe-se com os bons conselhos do céu. Ocupe-se com a palavra do Senhor. Ocupe-se com isso, famílias. Ocupe-se com isso. O que penso, eu canso de pregar isso e acho que até minha velhice eu vou falar isso. É preciso a gente entender isso. Por que pessoas se tornam coisas estranhas? Porque elas pensam sobre aquilo.
Elas desejam sobre aquilo, e aquilo toma o coração delas, se torna sentimentos, e sentimentos viram comportamentos. Qual que é o sistema do anticristo? Mudar o teu padrão de pensamento. Aí os teus sentimentos ficam abalados, desestruturados, fora do natural. E aquilo que eu penso, eu sinto, eu me torno. E é que Jesus, através da boca do apóstolo Paulo, está dizendo: vocês precisam pensar como o céu, sentir como o céu e serem habitantes da terra, transformando a terra com os pensamentos e sentimentos do céu, porque vocês são o reflexo daquilo que vocês pensam e sentem. Estou falando de outras palavras, mas o apóstolo Paulo está dizendo: olhem para as coisas do céu e não da terra. As realidades nossas, elas são espirituais. As realidades nossas é saber que o nosso presente está um horror, mas o nosso futuro é habitação eterna com o Senhor. Nós temos um futuro glorioso, um futuro maravilhoso. Por que nós andamos ansiosos? Verso 5 até o 9 eu vou ler agora. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quando vivis nelas. Mas agora despojai-vos também de toda a ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despedistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Você ressuscitou em Cristo, querido. Então, pelo amor de Jesus, para de ficar vivendo o dia de finados. Sabe quando você peca? Sabe o que acontece? Quando eu peco, você peca? Nós agendamos um dia de finados, porque eu vou visitar um morto. Porque eu volto atrás naquilo que já não vive mais em mim. Eu ressuscitei com Cristo Jesus, mas a minha realidade de pecador me leva para a morte. Aí eu marco na minha agenda o dia de finados. Vou visitar um morto aí, que sou eu. Vou visitar um morto, que sou eu. O nosso dever é pensar nas coisas celestiais. É viver também a mortificação dos nossos membros que estão aqui na terra. Está escrito aqui. A minha mente, ela está conectada com o meu Deus Pai. E os meus membros, ele tem que mortificar para as coisas que estão terrenas. Por isso que eu sou o que eu penso, o que sinto e o que eu expresso. Se os meus membros não mortificaram, alguma coisa de errado tem em meus pensamentos. Porque toda batalha, ela começa aqui. E não adianta você vir atrás de profeta, não adianta você vir atrás de ministro de libertação, não adianta você falar assim, vou fazer quebra de vínculo. Crente não faz quebra de vínculo, tá? Porque Cristo já levou sobre si. E você já entendeu isso. Vou fazer quebra de maldição. Cristo já levou sobre si toda a maldição do pecado. Então você não é mais maldito. Para com essa palhaçada. Não adianta fazer esse tipo de oração de quebra de vínculo, de quebra de maldição, se você já entendeu Cristo Jesus.
Mas se você ainda não entendeu, eu quero orar por você. E você vai aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E vai compreender que os pensamentos dele são muito mais elevados do que os seus. Que os sentimentos dele são muito maiores do que os seus sentimentos. E que a obra dele é muito maior do que aquilo que eu desejo fazer. Porque ele é o Cristo. Ele verdadeiramente levou sobre si todas as nossas dores. Devemos mortificar os nossos apetites desordenados. Em nome de Jesus, você hoje seja liberto dos seus apetites, dos seus desejos. E você também deve mortificar as paixões desordenadas que estão dentro de você. Mas, pastor, eu não consigo. Consegue. Se está escrito aqui, você consegue. Se as Escrituras Sagradas dizem isso, você consegue. Se uma pesquisa humana diz que se você ler a Bíblia 4 vezes por semana, você fica 200% mais cheio de fé, significa que você consegue mortificar o teu eu. Significa que você consegue desfazer dos seus apetites. Crente vive em santidade. Crente é santificado pelo Espírito de Deus. Por favor, abandone essas práticas destrutivas hoje. Porque isso está destruindo a próxima geração que está vindo. Porque não adianta nada a gente cantar canções dizendo que Deus abençoe as gerações e as gerações, sendo que a nossa boca dentro de casa, ela produz palavrões temerosos e terríveis, destruindo a mentalidade da nova geração. Não adianta nada eu vir aqui todos os domingos exaltar o nome do Senhor, que Ele é grande, que Ele é soberano, que Ele é Salvador do mundo, que Ele é Príncipe da paz, que Ele é o Deus da minha vida. Sendo que dentro do meu lar eu não vivo as conexões do céu na terra. Os meus membros ainda estão com hábitos e apetites, paixões totalmente desordenados. Totalmente desordenados. A palavra mortificar, ela vem do grego que é necron. Eu acho isso muito legal, porque fala de morto. Fala de quê? De entregar à morte. Fala de privar de poder. Fala de destruir a força, ou seja, mortificar. Quando você lê aqui o apóstolo Paulo falando de mortificação, ele está dizendo o seguinte: destruir a força que está aí dentro de você. Destruir aquilo que priva de poder. O que é que tem privado você de poder? O que é que tem privado você a entregar a morte? O que é que tem feito você deixar o seu calendário cheio de dias de finados? O que tem levado os teus pensamentos a sentir coisas e você agir tantas vezes de um modo que você viva sem a força de Deus dentro de você? E o que é a força de Deus? É a palavra, querido. E a força de Deus, o Espírito, o dínamos, o movimento. O Espírito Santo movimenta dentro de você. Paulo prega para cristãos aqui. E hoje eu estou pregando para cristãos. Porque todos aqui vieram nessa igreja sabendo que nós pregamos Cristo Jesus. Todos vieram neste culto hoje sabendo que nós confessamos Jesus Cristo. Então, hoje eu estou pregando para cristão. Assim como o apóstolo Paulo, se ainda há concupiscência na carne,
amor ao mundo na sua vida, com certeza está afetando a sua casa. Com certeza. Eu tenho absoluta certeza. Mesmo que ninguém saiba, querido, dessa sua agenda oculta, o reino espiritual sabe. Não há nada oculto no reino espiritual. E a tua família sofre por uma consequência espiritual que você está. Então, se tem pessoas aqui no nosso meio com agendas ocultas e acha que ninguém está vendo, existe um reino espiritual que sabe. Nossa casa é o alvo de Satanás, mas também é o alvo da graça de Cristo. E hoje eu quero declarar libertação na tua casa, nos teus pensamentos, no teu modo de viver, no teu modo de relacionar com a esposa, com o esposo, no teu modo de viver entre pais e filhos, no teu modo de viver com a sua mãe, com o seu avô, não sei, mas que o Espírito de Deus está nessa casa de oração, isso eu tenho certeza. E Ele veio aqui para libertar você e eu. Libertar você e eu. Paulo faz uma lista para falar de pecados que não podem estar na nossa vida e na nossa família. A igreja Filadélfia em Alfenas, ela precisa entender dessa lista, para ela não mais praticar nenhum desses atos pecaminosos dentro da sua casa e da sua família. Tome cuidado com os seus apetites desordenados. Escuta, igreja, tome cuidado com os teus apetites desordenados. Desperta daquilo que está destruindo a sua casa e a sua família. Desperta. Desperta. Abandone isso, porque não combina com a sua vida que veio por meio de Jesus Cristo. Isso não combina. Não combina com Cristo Jesus. Não faz parte do roteiro de vida de Cristo Jesus. Não faz parte. Em nome de Jesus, que a sua casa venha a ser um lugar de libertação de pecados. Em nome de Jesus, que isso aconteça. Colossenses capítulo 3, verso 11, eu já li ele, vou repeti-lo, onde não há... Vou ler o 10 junto para poder ficar mais compreendido. Eu vos vestistes de novo, que se renove para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Queridos, o homem, Adão, na sua inocência, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ah, mas vai pregar isso de novo? Vou, porque tem novos na fé conosco. Tem pessoas aqui que talvez não saibam da história da redenção. E nós precisamos muitas das vezes repetir coisas, porque você talvez tenha um nível um pouquinho maior no conhecimento das Escrituras e outros não. Mas hoje aqui, no geral, o apóstolo Paulo está dizendo para a gente buscar as coisas do céu. E eu preciso fazer um resumo. E o homem, na sua inocência, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Porém, a queda, o pecado, corrompeu a imagem e semelhança de Deus e distorceu tudo aquilo. E quando Cristo vem como o segundo Adão, Ele muda totalmente a nossa deformidade. E Ele transforma aquilo que foi deformado pelo pecado, e Ele transforma em lei de Cristo. E nós nos tornamos novamente filhos de Deus, herdeiros de uma promessa. Nós nos tornamos novamente a imagem do Deus Todo-Poderoso.
não quero olhar você na ótica do jeito que você está hoje. Eu não vou fazer isso. Porque se eu fizer, eu vou fazer algo da minha carne e errado. Mas eu quero olhar para você no destino que Deus fez, no futuro que Deus tem para você e para sua casa. Não é do jeito que você está, mas olha como é que eu estou, como que eu vou ser chamado de filho de Deus, eu estou vivendo tudo errado. Eu não quero olhar desse modo. Eu estou te ensinando, conforme o apóstolo Paulo nos ensinou, a buscar as coisas dos céus, a buscar pensamentos celestes, para sentirmos as coisas celestes e assim os nossos membros agirem conforme o céu. E eu não quero olhar você desse jeito presente que você está, mas quero olhar para você que está com um destino e um futuro glorioso em Deus. Porque é essa a história da redenção. Cristo já fez tudo por você. É Cristo em todos. Cristo morreu por você e por sua família. Jesus é a solução. Jesus é a solução, queridos. Não perca essa esperança do teu coração. Jesus é a solução. Essa é a casa do Pai. E hoje, na casa do Pai, Ele quer curar você de todo tipo de rejeição que você já viveu. De todo tipo de abandono que você viveu. Deus Pai escolheu adotar eu e você. Jesus Cristo deixou de ser o unigênito para se tornar o primogênito de muitos. Jesus Cristo esvaziou da sua glória para poder se tornar o primeiro de muitos que se tornariam filhos de Deus. Entende isso? Ele deixou de ser o unigênito para se tornar o primogênito de muitos. Ele te incluiu. Você faz parte da família de Deus. E isso é glorioso. Isso é maravilhoso. Que essa palavra entre em teu coração. E esse sentimento de filho habite dentro de você. Porque se você começar a pensar assim, olha, eu sou filho de Deus. Eu sou herdeiro de uma promessa. Eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe. Fui chamado profeta. Deus me deu uma terra boa. Gente, o teu sentimento ele muda totalmente. Aí você começa a sentir coisas excepcionalmente boas. Você tira de dentro do teu coração aqueles sentimentos de que um dia você foi deixado, que você foi abandonado, que um dia ninguém valorizou você, que um dia alguém falou palavras horríveis sobre você. Aí o sentimento de orfandade, ele sai e você se torna sentimentalmente filho de Deus. Os teus sentimentos se convertem a Cristo e as coisas mudam dentro de você. Colossenses capítulo 3, verso 12, está escrito assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia e benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Amém. Vamos parar por aqui. Devemos abandonar as práticas destrutivas. Foi onde eu parei. E nos vestir, está escrito aqui, e nos vestir da compaixão e da bondade. Ou seja, vestir-se de sua identidade. Você precisa vestir-se da sua identidade. Por que eu tenho que vestir da minha identidade? Porque aí está escrito, você é povo eleito. Você é um povo santo. Vocês são amados. O apóstolo Paulo deixa bem claro que nós somos eleitos, santos e amados. Não é esforço, é rendição, queridos. Você não precisa se esforçar. Você precisa se render à vontade de Deus. E não a sua. Sabe qual que é o segredo? É que muitas das vezes nós ficamos querendo fazer as coisas do nosso jeito. Do nosso jeito, do nosso modo. Mas aqui,
As Escrituras Sagradas dizem, vocês precisam se render à vontade de Deus. Se render à vontade de Deus. E quando nós nos rendemos à vontade de Deus, nós nos adequamos àquilo que nós já somos em Deus. O que nós já somos em Deus? Nós somos amados, eleitos e santos. É isso. Nós precisamos nos render à vontade de Deus. Que a sua família viva a partir de hoje as doses de gentileza que há na vontade de Deus. As doses de gentileza que há na compaixão de Deus. E quais são as doses de gentileza? Boas ações, nós vamos ver aí nas Escrituras. Humildade, autocontrole, paciência, manter o outro em pé. Fala assim, suportando-vos uns aos outros, é você manter o outro em pé. Doses de perdão ao outro. Falar menos mal uns dos outros. Ter mais elogios. Queridos, não tem como você ser profeta com a boca que você está. O profeta Isaías, quando o Senhor chamou ele para a presença dele, veio um anjo do altar e tocou os lábios dele, porque o lábio dele estava impuro. Então não existe profecia com a boca maledicente. Uma boca que fala mal do outro. Não existe profecia, não levanta profeta nenhum na terra que tenha uma boca com palavras torpes, com palavras tortas, que soltam palavrões dentro de casa. Não tem como nascer um profeta com uma boca maldita, com lábios cheios de imperfeições. Então, queridos, que hoje você busque do Espírito Santo de Deus, para que Ele toque a tua boca, para que dentro da tua casa você se torne o profeta que Ele chamou para ser. O profeta que Ele chamou para ser. Declare isso comigo. A minha casa é uma casa de santidade. Amém? Isso é boca de profeta. Você está entendendo? Não é palavras positivas, são palavras proféticas declarando: a minha casa é uma casa de santidade. Então, na tua casa não vai haver mais aquele palavrão que você falava. Na tua casa não vai haver mais aqueles hábitos pecaminosos. Na tua família não vai haver mais. Porque você aprendeu hoje que você é profeta de gerações. No verso 14 e 15 está escrito assim: e sobre tudo isto revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. Construa um ambiente de amor. Construa um ambiente de amor, queridos. Amar não é sentimentos. Nunca foi. Amar é você renunciar à sua vontade para agradar a vontade do outro. Promova a paz em todo tempo. Nós arrumamos confusão com tão pouquinhas coisas, com tão pequenininhas coisas. Teu lar seja cheio de paz e de amor do Senhor a partir de hoje. Vamos voltar um pouquinho aqui em Colossenses capítulo 2, verso 6. Já estou terminando, viu? Versos 6 e 7 está escrito assim: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Nós precisamos agradecer mais. O apóstolo Paulo está nos ensinando a sermos gratos por tudo que Deus está fazendo dentro da nossa casa, mesmo que aos nossos olhos pareça estar tudo errado. Mesmo que pareça estar horrível, a gratidão é o som do céu. A gratidão é celebrar realizações de Deus.
O nosso problema é que nós olhamos os defeitos demais e não vemos os milagres que são produzidos todos os dias por Deus. De um Deus que nos livra, que nos guarda. Gratidão é testemunhar dos feitos de Deus. Se você passar a agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele já fez, as coisas começam a modificar. Você vai parar de olhar de um olhar que está dando tudo errado. Voltando em Colossenses capítulo 3, verso 16, e agora eu já vou finalizar, vou até chamar o Vivos por Ti. Pode subir, Vivos, enquanto eu vou ler. Está escrito assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com ações de graças em nosso coração. E quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossas mulheres e não vos irriteis contra ela. Vós, filhos, obedeceis em tudo vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. E habite em vocês. A palavra habite é uma metáfora. E essa metáfora de viver em alguém e influenciá-lo ao bem. E habite em você a palavra do Senhor, porque ela te influencia a viver do jeito certo. E isso que a palavra de Deus faz todos os dias. Ela habita em você quando você se relaciona com ela. O maior número de vezes por semana, se possível. O maior número de vezes por semana. E é possível, querido. Porque nós temos tempo de comer. Nós temos tempo de tirar o cochilo após o almoço. Nós temos tempo de sentarmos na varanda e discutirmos coisas tão terríveis. A palavra do Senhor habita em nós. E por isso somos guiados por ela. Princípios eternos são estabelecidos na palavra e ela habita dentro de você, igreja. Ela habita dentro de mim e de você. E podemos andar de glória em glória todos os dias. Devemos dar graças em tudo. Devemos dar graça em tudo. Em tudo o que fazemos, devemos ser gratos. Inclusive nos nossos relacionamentos. E agora, para finalizar, o apóstolo Paulo está ensinando os deveres da mulher e os deveres dos homens. Sabe por que o teu lar está desajustado? Porque você não obedece às escrituras sagradas. Sabe por quê que famílias estão destruídas? Porque não se relacionam com aquele que escreveu todos os planos e projetos que ele tinha para mim e para você, como ser humano individual e como ser humano coletivo. E agora ele diz e ensina os deveres da mulher. Mulher, sejam submissas aos vossos maridos. Mas eu não vou ser submissa a este homem. Submissão, você sabe o que é? É organizar uma tropa sob o comando de um líder. Nossa, isso é poder demais. Você tem poder de organizar uma tropa sobre o domínio de um líder.
seus filhos, eles serão grandes guerreiros quando a mulher entender a submissão. Quando a mulher, ela entender que submissão é uma reverência de sujeição a Cristo Jesus, é igualzinho. Porém, maridos, vocês precisam ser menos amargos. Vocês devem ser menos grosseiros, porque não é assim que Jesus trata a sua igreja. Os maridos devem ser amáveis às suas esposas. Está bem claro aqui, ó, que eles não se irritem com elas. Tratamentos severos, ela nunca vai ser submissa a você. Esquece isso, homem. Mulheres só são submissas a homens quando eles as amam como Cristo ama a igreja. Se nós funcionarmos assim, os nossos membros atingirão a terra com mais poder, com mais unção, com mais graça. Porque pensamentos do céu geram sentimentos do céu. E faz com que a habitação se torne de Cristo Jesus. E Cristo Jesus começa a ser a expressão do teu ser, da tua casa, da tua família. E espiritualmente a casa é mais bela. Maridos, sejam mais amáveis e prestativos. Mulheres precisam se sentir protegidas, porque senão ela começa a desproteger o próprio corpo dela. Filhos, sejam obedientes. É só isso que as escrituras falam. Obedeça o tempo todo. Filhos, sejam obedientes, respeitosos. Respeite a história do teu pai e da tua mãe. Respeite as palavras do teu pai e da tua mãe. Você quer ser próspero, jovem? Você quer ser próspero, filho? Todos aqueles que obedecem pai e mãe são prósperos na terra. Porque eles aprendem desde cedo que a obediência é o melhor caminho. E eles se tornam as pessoas mais frutíferas. Sabe esses testemunhos de homem rico, de mulher rica de Deus? É a história de pessoas que obedeceram os seus pais. E os jovens? Às vezes vocês implicam porque o pai fica falando muito. E a mãe fica falando demais. Escuta isso. Você pode desfrutar de uma longa vida se você ouvir as instruções dos seus pais. Pais, a pior coisa do mundo é você dar uma pressão para o seu filho que ele ainda não é capaz de vivê-la. Você quer ver as portas dos quartos dos adolescentes serem abertas hoje para um bom relacionamento com pai e mãe? É você amando eles, ouvindo eles, tentando entender que o que eles estão sentindo não é um excesso, um exagero. Não é você botando pressão, você é mole demais. Não é você botando pressão, você precisa sair desse quarto. Não é assim. Quando o apóstolo Paulo está dizendo
Os pais, não irriteis os vossos filhos. Ele está dizendo assim: para de cutucar ele e achar que ele vive dentro da tua bolha. Filhos foram feitos para ser livres. Eles não são seus, queridos. Eles são filhos de Deus. Não irritem eles naquilo que você acha que ele está errado, mas por favor, comece a acessar o coração dos seus filhos. Comecem a fazer como Deus faria e como Deus faz com você até hoje, porque você já deu trabalho. Ai, como você já deu. E Deus ainda foi paciente com você. Ele é um Deus Pai. Por que vocês perdem tanto a paciência? Por meio da ternura e do respeito, conecte ao coração dos seus filhos. Eu ouço diariamente as histórias de escola dos meus filhos. E sabe qual que é as histórias deles? Fulano faz isso na escola. Aí eu falo, deve ser para chamar atenção, tá faltando alguma coisa em casa. A minha coleguinha fez isso com a outra. Aí eu penso, a ausência de paternidade. O fulano tá amando a pessoa do mesmo sexo. Aí eu penso, eita, sexualidade deturpada. Ausência de identidade no lar. Ausência do reflexo da glória do Senhor. Casas sem brilho. Casas em caos. Eu sei que dói quando o filho da gente peca ou faz alguma coisa errada, mas aprende uma coisa: eles não são seus. Eles vão ter que aprender a ter as suas próprias quedas e encontrar Jesus no caminho, porque até agora as crianças, elas estão seguindo o Deus dos pais. Nós ensinamos o caminho, a semente está lá no coração, mas o tempo da conversão é ela que vai encontrar com o Senhor, como um dia você também teve que encontrar Jesus no caminho, como um dia no poço da sua vida, você procurando beber as águas para ativar dentro de você os seus apetites, para satisfazer mais um dia das suas delícias. O Deus Todo-Poderoso marcou um encontro com você e disse que Ele era a água que saciaria toda a sede do seu ser. Então, papai e mamãe, não irritem os vossos filhos. Andem com eles em amor. Ore com os seus filhos. Leia as Escrituras Sagradas com os seus filhos. E você que já tem os filhos grandes, que já viveu, meu conselho é: continue orando, porque as orações fazem diferença. Então hoje para nós, o Deus da palavra nos ensina: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente.